Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje uma live internacional, porque o tema é internacional. Nós vamos explorar hoje o livro Movimento Espírita Internacional, Origens, Ideais e Experiências, cujos autores estão presentes e eles participarão de maneira muito ativa, compartilhando as suas experiências conosco. Eu tenho certeza que esta é uma live diferenciada e vai trazer grandes esclarecimentos, inclusive, para o público em geral. Então, nós vamos começar. Inicialmente, eu vou chamar aqui a nossa amiga Elza Rossi. Elza, como está você? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Um grande abraço dessa terra gelada, nesse inverno europeu, aos nossos queridos amigos do mundo todo. Obrigado, Elza. Primeiro, já agradecendo a sua participação, porque você está, neste momento, no Reino Unido, né? O fuso horário aí são 10 horas, é isso? 10 horas da noite, sim. 3 horas de diferença. E eu vou fazer uma rápida apresentação da Elza, só para contextualizar também dentro da vivência que nós vamos trabalhar aqui. A Elza, ela foi no Brasil, né? Ela atuou na Federação Espírita do Paraná, onde foi presidente da Federação Espírita do Paraná. Não, foi diretora de Serviço de Assistência Espiritual. Essa comunidade também, mas a minha função lá também era presidente da... Você confundiu o presidente da Fundação Hildebrando de Araújo, da Federação. Que é da Federação Espírita. Sim. Então, mas foi presidente, então, da Fundação Hildebrando de Araújo. Muito bem. E também participa ativamente, né, da União das Sociedades Espíritas Britânicas. Aí sim, foi presidente também em várias gestões. Participa e participou, né? Você trabalhou bastante aqui com relação ao Conselho Espírita Internacional, com diferentes funções, e você tem uma vivência extremamente rica nesse sentido. Entre as suas atuações, você coordenou o boletim do SEI, é isso? Que é o órgão de divulgação da entidade, né? Foi também segunda secretária, coordenou o SEI Europa também, não? Com o Charles Kempf, sim. Junto com... Muito bom. E é presidente do Allan Kardec Study Group. De que cidade que fica? Londres. É o Londres. grupo espírita mais antigo da Inglaterra. 43 anos. 43 Sou segunda anos. presidente em 43 anos. Muita vivência nesse sentido também. Então, Elza vai nos abrilhantar aqui, né, com a sua troca, né, de experiências. E para acompanhar a Elza, eu vou trazer o nosso amigo também agora falando. Ele é francês, mas está falando diretamente de Portugal. Charles Kempf, como vai você? Olá, Marco. Olá, Elza. Eu vou bem, obrigado. Eu espero também com todos vocês. É uma imensa satisfação estarmos aqui, né? Lamento não ter podido participar lá no CCDP Live, né? Do lançamento do livro, mas estamos aqui à disposição. Perfeito. Charles, eu também vou comentar rapidamente. Se eu fosse falar aqui todos os detalhes da vida de vocês, nós passaríamos a live aqui falando da experiência. Mas Charles foi bastante ativo, né, da União Espírita Francesa e Francófona, foi do Conselho Espírita Francês, Federação Espírita Francesa, Conselho Espírita Internacional, que também participou, como a Elza comentou, né, da coordenação do SEI Europa, da comissão executiva, foi secretário-geral do SEI, e também foi um dos fundadores do movimento espírita francófono, é isso, Charles? Isso. Muito bom. É pouca coisa, né? Se a gente fosse trazer todos os detalhes aqui, com certeza já vai trazer muita experiência. E para se juntar conosco, o nosso grande amigo, ele é brasileiro, mas com uma vivência internacional também extremamente rica. César Perry, como vai você? Bem, Marcos, para nós é uma alegria, né? E agradecemos a oportunidade que você está oferecendo através desses canais da USE, né? E saudamos a Elza, o Charles,
grandes companheiros do Movimento Espírita Internacional, e para nós aqui é motivo hoje de satisfação esse bate-papo sobre esse livro recém-lançado, exatamente há um mês atrás, né? Foi lançado no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo em São Paulo. Exatamente, o nosso CCDPE, né? Bom, apresentar o César também, assim como o Charles e a Elza, né? É bastante coisa, mas vamos lá. Dentro da vivência do César, ele atuou ativamente, inclusive como presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Ele também foi presidente da Federação Espírita Brasileira, claro, também com outras funções, foi vice-presidente, mas eu só estou pontuando algumas delas. Foi presidente ou atuou na comissão do Conselho Espírita Internacional, foi assessor, tesoureiro, secretário, talvez outras funções dentro dessa linha, e com certeza eu posso dizer, porque eu conheço também, o César é uma das pessoas que conhece melhor a história do movimento espírita brasileiro e com certeza internacional, ele tem uma vivência também, e ele pode contribuir bastante nesse sentido. Esse é o livro que os três estão aqui hoje divulgando, mas eu, particularmente, já li vários livros do César, inclusive tratando sobre o movimento espírita que nós temos, inclusive os rumos, né, do movimento espírita, e quem sabe nós também consigamos conciliar, né, uma abordagem dessa ou outra dentro da proposta do movimento espírita internacional. Mas muito bem. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui. Quero dizer que nós estamos transmitindo ao vivo, né, e já temos pessoas e amigos, né, participando. Vou trazer aqui algumas delas, que a Elza já colocando aqui o seu e-mail, ela está no chat, então vocês podem também mandar mensagem para a Elza no chat, tá? Temos aqui o Wendel, boa noite a todos. Obrigado, Wendel, pela presença. Temos também aqui a Clarissa. Muito bom, Clarissa, você participar conosco. Temos o nosso amigo Sidney. O Sidney foi um dos que nos ajudou a ter aqui a nossa estrutura tecnológica funcionando. Sidney, seja muito bem-vindo. E conforme os nossos amigos forem se apresentando aqui, obrigado, Clarissa. Nós vamos também compartilhando na tela, tá? Mas muito bem. O nosso tema de hoje, como nós já mencionamos, é Movimento Espírita Internacional. E, nesse sentido, nós vamos procurar explorar a riqueza que vocês possuem de conhecimento, de experiência, de ideais, e, nesse sentido, eu vou abrir a nossa conversa com uma questão geral, para que cada um possa se colocar de uma maneira também objetiva e buscando informar ao nosso público, né, algo que nem todos conhecem o movimento espírita internacional, mas dentro da nossa proposta, o que vocês poderiam também contribuir para esse esclarecimento. Então, eu vou começar aqui, eu vou seguir a ordem do livro, dos capítulos, né, que os três têm partes específicas que compartilharam. O primeiro a compartilhar no livro aqui foi o nosso amigo Charles Kempf. Então, eu vou pedir para o Charles destacar, dentro dessas experiências, das várias experiências, aquela que ele considera mais significativa, eu sei que todas são, mas uma que ele considere mais significativa para trazer aqui, para iniciarmos as reflexões de que como nós poderíamos fortalecer o que é o movimento espírita, né, internacional, o que se considera movimento espírita internacional. Charles, por favor, contribua conosco com a sua experiência. Certo, obrigado, Marco. No livro, na realidade, a gente traçou um levantamento histórico não completo do movimento espírita internacional, né? Porque ele começou já na época de Kardec, né? Nós focalizamos nesse livro a partir dos anos 1980, né? Quando foram os primeiros encontros, né? No sentido de, primeiro, formar uma confederação espírita europeia, né, que existiu já em 1889, né, e esses outros encontros, né, que aconteceram para
fundar o Conselho Espírita Internacional, né, que aconteceu em Madrid em 1992. Todos os documentos, as revistas, os boletins, não os do SEI, mas dessa confederação, estão nas revistas espíritas da época, e todo esse material nós já levantamos, digitalizamos, e está para download gratuito no website da Enciclopédia Espírita, né? Espiritisme, em francês, com E, né? .net, né? E foi dali, então, né, quando a gente digitalizou tudo isso, que vimos, né, as preocupações desses pioneiros, né, que foram o Roger Pérez, né, o Marcel Burtin da Bélgica, Roger Pérez aqui da França, né, o Rafael Molina de Espanha, né, o Santos Rosas de Portugal, né, a Janet Duncan também, que já tinha voltado na Inglaterra naquelas alturas, em formar esse movimento espírita, algum organismo internacional na Europa. Na realidade, não foi formar, foi reformar, né? Porque o movimento espírita internacional já tinha, as primeiras tentativas foram depois do Congresso em Paris, né, de 1889, depois houve outra tentativa um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, 1913, 1910, né, em Bruxelas e em Genebra. Depois foi reativado depois da Primeira Guerra Mundial, né, com a Federação Espírita Internacional, que inclusive existe ainda hoje, né? Só que não sei se tem muitos países fora o Reino Unido, né, membro dessa instituição hoje. E naquela época também uma coisa interessante foi que unia os espíritas e os espiritualistas, né? Os espiritualistas dos países anglo-saxônicos. Eles estavam juntos, né? Apesar de algumas diferenças em pontos de vista, né? Por exemplo, algumas reservas, né, dos espiritualistas com relação à reencarnação e algumas, vamos dizer assim, os espiritualistas mais orientados no lado experimental e mais abertos pela remuneração dos médiuns, né? Que os espíritas têm uma posição um pouco diferente. Mas, apesar disso, eles estavam juntos, trabalhavam juntos, divulgavam juntos, faziam congressos juntos, né? E isso foi até pouco tempo antes desse período que a gente falou, né? Porque esses últimos congressos internacionais, com participação, inclusive, do Brasil, da Argentina, de vários países da América Latina, foram até 1970, né? Nós também levantamos todas as atas disponíveis desses congressos, né? E o Carlos Sete Bastos, que vocês conhecem certamente, né? Escreveu um livro, né, sobre os congressos, listando os diferentes congressos que aconteceram, inclusive esses congressos que aconteceram nos anos 60, 70, né? Então, a gente pode ver aí, com essas tentativas, que houve várias tentativas, né, de organizar um movimento espírita internacional, mas, por diversas razões, não perdurou, os organismos que foram criados não tiveram vida muito longa, né? E aí veio esse ideal para formar o SEI, né? E a gente sente bem, eu descrevo bem, os aspectos culturais um pouco diferentes, né? As sensibilidades diferentes, né? Os europeus que viam que no Brasil o espiritismo tinha tomado um aspecto muito fortemente religioso, né? Que já não era bem o caso na Europa, né? Onde tinha mais resistência com relação a esse aspecto religioso, né? Devido a todos esses abusos das religiões tradicionais que ocorreram nos séculos passados, né? E assim mesmo, né? Houve um momento lá, se entenderam, houve uma atuação muito boa, muito forte, Nestor Mazetti, né? O Paulo Roberto Pereira da Costa, se eu me lembro bem, né? Que conseguiram se entender e fundar o SEI em 1992. Aí foi andando, indo, né, desenvolvendo, né,
e, infelizmente, o que eles temiam já naquela época acabou, né, com o tempo, né, se materializando, né, e chegou, no final da década de 2010, né, a tomar vamos dizer assim, um aspecto que chegou novamente a prejudicar a instituição, né? Tanto é que, infelizmente, né, devido a esses pontos de vistas diferentes, né, sobre a organização, né, e sobre quem deve liderar esse movimento espírita internacional, acabou enfraquecendo e chegou nessa situação de hoje, né? Desculpa interromper, são pontos muito interessantes que eu acho que a gente pode explorar, inclusive, esses tópicos, né? Se você me permitir, só para a gente também fazer uma dinâmica aqui com a Elza e o César, porque a ideia é justamente, eu tenho certeza que eu, pelo menos, quando eu li de uma vez só, né? Como diria um amigo meu, de um fôlego só, esse livro, porque ele é muito interessante, pelo menos eu achei bastante interessante, e até recomendo para que as pessoas... Não é um livro difícil de ler, é bem atrativo, mas essas experiências de vocês, eu acho que puxando uma coisa, puxa a outra, e isso é muito rico, né? Então, eu pediria, nesse sentido, até para a Elza, também dentro dessa vivência que ela tem, destacando um aspecto, né, dessa temática que você explorou, o que você poderia ou gostaria de compartilhar na nossa sequência aqui? Depois eu passo para o César. Bom que você me deu a escolha, então eu vou tirar algo bastante simples, muito importante e emocionante também. Assim foi para mim. Quando eu iniciei aqui a convite do Nestor, o trabalho junto ao SEI, que já existia, porque eu estou com o SEI desde 1992, na sua fundação em Madrid, naquela noite maravilhosa, o que me tocou o coração foi que, como que está a Hungria? Como que está a Polônia? Como que está a Estônia? A Eslováquia, a República Tcheca, nessa área do espiritismo? E não havia contato porque era tudo em Esperanto. O que eu fiz? Fui estudar o Esperanto para trazer, incluir todos esses países que não era contato em inglês, nem espanhol, nem português, que a gente pode se comunicar. Então, com o Esperanto, a gente trouxe pessoas que nunca tinham participado desse movimento, desse trabalho, junto a outros países, fazendo reuniões em 97, em Paris, né, que foi integrado todos os países vieram, outras reuniões em Estocolmo. Em Estocolmo, eu vou destacar um fato muito importante com o Esperanto. Veio o seu August Kilk, da Estônia, de Tallinn, de Vozu também, participar dessa reunião do SEI. Preste atenção, porque aqui une-se as coisas da ciência, da filosofia e da moral cristã dentro de um evento de caráter administrativo do Conselho Espírita Internacional. Uma vivência que vai ficar no meu coração, acho que por muitas existências. Nesses 3 dias de congresso, tanto a parte social quanto a parte das reuniões, se inteirava o Esperanto e o português, para que todo mundo entendesse. Pelos 3 dias, eu era novata no Esperanto. 3 dias eu traduzi do Esperanto português e português para o Esperanto, sem cansaço, e aquilo foi para mim uma coisa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí o Ismael Gomes Braga, do meu lado, que eu não o conhecia, ele tocou e me disse, estamos juntos, continue. E por 3 dias eu traduzi, não sei se hoje eu teria essa condição, e foi assim que a gente foi chamando todos os países que não falam esses idiomas, o português, o inglês, o francês e o espanhol, que seja, e a gente interage. Então, precisa sempre pensar na inclusão. Por que o amor por todos os países? Porque a gente viu a necessidade de fazer chegar o espiritismo, não só chegar, eles também têm os espíritos que se comunicam, livros mediúnicos publicados, muito bons, que nada é de diferente dos nossos livros brasileiros. Então, já existe o conceito, o trabalho, a cultura e o nosso respeito por cada país, por cada nação, pelo trabalho que fazem, dentro das suas também, trabalho com a espiritualidade, dos seus livros e dos seus trabalhos mediúnicos, de estudo em grupo, mas trazê-los e unir, como o Charles falou no início, né?
confederar todo esse trabalho sem imposição, sem trazer chapéu brasileiro para chapéu para a cabeça francesa e vice-versa, mas respeitar e unir, e trabalhar em conjunto na inclusão. Isso é o que eu vou dizer agora para você, porque é uma coisa diferente, né? Não se pensa que o Esperanto podia fazer uma ação desse porte, e fez e faz ainda. Muito obrigada, Milano. Imagina, na verdade é até interessante mesmo destacar isso, né? Porque o Esperanto no Brasil, inclusive, eu não sei na França, Charles, ou talvez o César conheça, mas o Esperanto não é tão difundido como, pelo menos na proposta inicial, né? Que os esperantistas de algumas décadas atrás tiveram. De qualquer forma, é muito interessante isso, e na sequência eu vou pedir para o César também trazer um destaque dessa terceira parte do livro, né, que ele escreve. Depois a gente vai retomar todos os tópicos, tá? O Charles também retoma, mas só para a gente destacar uma ênfase, né, que nós poderíamos dar agora. O que você destacaria, César? Pois é, eu ouvi atentamente o Charles, a Elza, então eu gostaria de dizer que o nosso interesse pessoal, né, pelo movimento espírita em outros países, ele surgiu de uma forma natural e espontânea. Eu diria que ainda no final da nossa juventude, embora me considere jovem até hoje, né? Mas a questão toda é o seguinte: em 1971, 1973, 1982, nós fizemos algumas viagens particulares e profissionais, né? Em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, já procurando contato e conhecer, né, alguma coisa do como funcionava o movimento espírita nesses países. E tivemos aí, eu diria, um influxo muito grande em 1989, quando, na época, né, o presidente da FEB, Francisco Thyssen, teve o interesse e promoveu o Congresso Espírita Internacional em Brasília. Lá nós conhecemos vários dos dirigentes de diversos países de alguns continentes, e lá ficou claro que havia uma motivação para se criar uma instituição, uma organização que trabalhasse o movimento internacional. E isso foi tramitando, discutindo, com polêmicas, com várias dificuldades, até que aconteceu em São Paulo, né? Em 1991, nós estávamos com o presidente da USE, um congresso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas tendo como convidados e como uma reunião paralela de nível internacional. E ali é que foi definida, depois de muitas conversações, que deveria ser criada uma instituição como o Conselho Espírita Internacional, que aconteceu em 1992. Paralelamente, a gente já estava há quase 10 anos, né, fazendo uma sessão mensal na Revista Internacional do Espiritismo, chamada Periódicos Espíritas, onde nós fazíamos uma síntese, uma súmula de todos os jornais e revistas que a casa editora, o Clarim, lá de Matão, recebia. A partir daí é que nós fomos, depois, com o Nestor Mazotti, acompanhando, assessorando, depois integrando a diretoria da FEB, integrando o Conselho Espírita Internacional, conhecendo aí dezenas de movimentos espíritas de diversos países e as atividades do SEI. E aí vem a novidade, né? A novidade foi a constatação da grande diversidade cultural, tradicional de cada país e que influi, né, no movimento espírita. E notamos claramente, né, resistências ao movimento espírita brasileiro e especificamente à Federação Espírita Brasileira. Isso ficou muito patente em diversos países que nós conhecemos. Esse é um fato interessante, porque enquanto o Nestor se manteve como presidente da FEB e secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, dentro da maneira dele de ser, vamos assim dizer, né, ele foi levando a situação, mas que depois se tornou-se impossível, principalmente com a substituição que houve da nossa, do Charles e da Elza, do Conselho Espírita Internacional,
prevalecendo algumas propostas endógenas aqui do Brasil. Essa é uma questão central e muito séria, eu diria. E a outra, que foi uma preocupação do Nestor e que ele conseguiu implementar, foi a tradução para diversos e dezenas de idiomas de obras de Allan Kardec e da psicografia de Chico Xavier. Veja, não existia obra de Chico Xavier traduzida para os vários idiomas. Só a partir de 2005, com o lançamento que houve em Paris, que nós tivemos presente representando o Nestor, com o lançamento de traduções de obras de André Luiz em francês, o Charles estava lá presente, né? É que começou a se desenvolver através da editora Edicei. Então, nós estamos dizendo isso para chamar a atenção das diversas realidades, a situação multicultural, a diversidade que há, e que é isso que a gente tem que começar a refletir em termos de movimento espírita internacional. Excelente. E até nos permite agora, vamos falar com um francês, né, que tem uma visão cultural, e claro, a Elza mora lá também, mas dentro de uma proposta europeia, o brasileiro em particular, e o César sabe disso, ele supõe que o movimento espírita é igual, né? Quando ele olha para fora, ele supõe que vai encontrar os mesmos conceitos e preocupações, vamos chamar assim, do movimento em geral. Claro, Kardec deveria ser a base, né? Mas não necessariamente a gente sabe que isso é feito porque a própria proposta de estudo, a própria proposta de validação das informações, ela pode ter algum tipo de critério um pouco diferente nos países, né? Por exemplo, e aí eu vou perguntar para o Charles. O Charles, no livro, né, é um ponto interessante. Charles destaca o aspecto religioso, né, que eventualmente não é bem aceito por determinadas culturas. Então, eu vou pedir para o Charles justamente comentar, pode ser na França, mas dentro de um aspecto europeu, ou outros países de maneira geral, na África, ou na Ásia, né, mesmo na América do Norte, o que você percebe, Charles, que poderia facilitar a compreensão do espiritismo sem ter uma característica cultural de um país como o Brasil, para fazer o entendimento racional das obras de Kardec, sem ter os mesmos aspectos que no Brasil tem, por exemplo. Pois é, Marco. Esse aspecto religioso do espiritismo deu certo no Brasil, né? A gente tem que reconhecer, né? Hoje o Brasil, o país, né? Mesmo que tenha agora um pouco menos de 2% da população oficialmente, né? Inclusive respondendo por uma pergunta equivocada, né? Qual é a sua religião? Que responderam espírita, né? Enquanto que Kardec deixou bem claro que o espiritismo não é uma religião no sentido comum da palavra, no sentido que 98% das pessoas entendem, né? Mas assim mesmo aqui no Brasil deu certo, né? Porque o Brasil sempre teve esse catolicismo com bastante independência com relação ao Vaticano, né? Eu pude constatar isso quando vivia ali, né? Com Irmão Dulce, com Dom Helder Câmara e tudo, né? Que o Vaticano não se metia muito, não, né? Mas aqui na Europa é totalmente diferente. Depois desses abusos da Inquisição, das guerras de religiões, de tantas pessoas cientistas, Joana d'Arc, que foram queimadas de maneira completamente injusta, né? Inclusive até hoje, né? Abusos com crianças nas instituições religiosas que ainda hoje aparecem, né? A religião realmente tem está sendo percebida de maneira extremamente negativa. Então, enquanto que no Brasil a religião é percebida menos negativamente, eu diria até mais positivamente, embora talvez a questão seja hoje, será que é o mesmo com a juventude no Brasil hoje em dia, né? Com a internacionalização, pode ser que isso esteja mudando um pouquinho. Mas isso explica que
por exemplo, fazer um copy-paste daquilo que deu certo no Brasil, pensando que vai dar certo aqui na Europa, por exemplo, está completamente errado, né? Apresentar aqui na França, ou na Bélgica, ou na Alemanha, o espiritismo como religião, as pessoas imediatamente reagem dizendo, bah, religião é uma superstição, né? São todos esses abusos. Espiritismo é isso também. Eu sair de uma religião não é para entrar numa outra. Tchau. E o pessoal vai se embora. Entendeu? E Kardec foi muito claro, né? O espiritismo não é uma religião no sentido comum da palavra. Agora, a coisa piora mais ainda quando, mesmo no Brasil, né, entendendo melhor esse aspecto religioso, as atitudes começam a ser impregnadas por alguns desses aspectos negativos das religiões, né? Por exemplo, veleidades de hegemonia, né? Hegemonia até entre as federativas dentro do Brasil, né? Que são várias, né? Eu conto 5, mas pode estar enganado, né? Mas quando apareceu também assim uma espécie de uma veleidade, né? De que o controle do Conselho Espírita Internacional teria que ser mais pela Federação Brasil, pelo membro do representante do Brasil, do que ficar uma instituição neutra e multicultural. Aí foi que realmente né, a Bélgica saiu, eu me afastei, a Inglaterra também saiu do SEI, porque em vez de unir com essas atitudes, acabou dividindo, né? Eu poderia até dizer o seguinte, faz agora várias décadas que tem brasileiros expatriados aqui na Europa. São trabalhadores extraordinários, muito bons, só que eles trazem o espiritismo com esse aspecto religioso. E o que a gente pode constatar, com algumas exceções, né? Nem todos, são alguns que têm essa abertura, mas muitos não têm essa abertura. E o resultado que a gente vê é que você tem grupos de brasileiros, né, até federativas compostas de grupos brasileiros e dirigidos por brasileiros aqui na Europa, e quase não tem nenhum nativo lá, né? Porque o nativo não entende o espiritismo desse jeito, dessa religião, né? E o problema é que eu senti claramente nessa última década, né, que essa incompreensão está até aumentando, né? Com essas atitudes assim de querer veleidades de hegemonia, de coisas assim, aí é que o europeu realmente não entende mais, né? Que danado, o que isso tem a ver com o espiritismo, né? E hoje, né, apesar do fato que tinha até alguns grupos assim de brasileiros expatriados e europeus juntos, né, na França ou na Bélgica, hoje são muito poucos, né? Geralmente são grupos ou de brasileiros ou grupo de franceses. E raramente você vê alguns brasileiros nos grupos dos nativos e alguns nativos nos grupos dos brasileiros, com exceções, né? Aquele que viveu 20 anos no Brasil, que é casado com brasileira, coisa assim, né? Geralmente não se misturam. Então, o que a gente vê é que várias atitudes assim equivocadas, né? Em vez de unir, que era o papel do SEI, acabaram dividindo, né? E é por isso que eu tento mostrar esses fatos ao longo do livro, para claramente explicar, esse não é o caminho. Se a gente quiser unir, né, é respeitar cada um como ele é, e sem chefe, sem veleidade de querer controlar tudo, né? Porque isso é outro problema do SEI, que eu mostro bem. As federativas que estão lá no SEI usam o fato de estar no SEI como argumento para tentar se impor no país deles. Então, é uma atitude também completamente equivocada, que, em vez de unir, também divide, né? O SEI, e inclusive, quando a gente vê os estatutos da Federação Espírita Internacional, que foi criada em 1923, não tinha só um representante por país. Todos esses que queriam vir, podiam vir. Não tinha um chefe. Você está entendendo? Não tinha esse problema de segurar um e depois eu ouvi até dizer, não, isso é o problema da França, saber quem é que vai representar a França, não sei. Só que não funciona desse jeito. É que nem se eu dissesse agora, veja lá no Brasil,
Será que a CEPA e a CONCAFRAS estão de acordo que seja a FEB que representa o Brasil? Não sei. Não sei qual seria a resposta, mas você sente o tipo de dificuldade que isso cria, né? E são esses fatores que, junto com essas diferenças culturais, né, que a gente precisa considerar se a gente quiser realmente que o movimento espírita internacional, digno desse nome, possa funcionar. Sem chefe, sem ninguém tendo hegemonia. Perfeito, excelente, Charles, pela observação. E aí eu vou até repassar para a Elsa, né, dentro do movimento britânico, mas dentro também da vivência na Europa e outros países, a gente sabe que alguns termos, você falou, Elsa, do Esperanto, né? Alguns termos que nós brasileiros usamos de maneira muito corrente, muito fácil, quando se vai traduzir isso, tentar se traduzir literalmente para outra língua, pode ter um impacto cultural das outras pessoas que até afasta, né? Me lembro bem, eu estava conversando, né, eram canadenses, e as palavras doutrina, moral, que nós usamos muito correntemente, tinham um significado muito pesado para ele, e eles não usavam isso nas exposições, nas palestras, porque para eles tinha um outro significado de aspecto cultural. Então, agora eu pergunto para você, dentro da sua vivência, e na Inglaterra também, e isso que o Charles traz de brasileiros e nativos ou locais não terem tanta interação assim, o que você percebe em termos de facilidade que nós poderíamos dar ou oferecer para unir? Ou será que é uma tendência ficar brasileiro em centros específicos e locais em outros centros, ou culturalmente diferenciados? Aqui tem uma particularidade, Milani, e todos que nos ouvem, que diversos mesmo nativos, compram as obras espíritas em inglês, leem nos seus escritórios, conhecem o livro dos médiuns, especialmente os médicos psiquiatras aqui do Reino Unido, com quem a gente teve um bom contato desde 2003, tornamos-nos amigos mesmo, participaram de muitos dos nossos congressos, e eram e são o nosso estandarte, dizendo que as obras espíritas, as obras de Allan Kardec, deveriam ser estudadas em universidades, porque eles conhecem o conteúdo, especialmente o livro dos médiuns. Isso para nós já é mais do que o suficiente. Agora, nós não temos ingleses assiduamente frequentando os grupos espíritas. Nós conseguimos, este ano, estarmos com 3 trustees, com 3 conselheiros, dentro dos 12 membros do Conselho da Federativa Britânica, o que é uma vitória. Então, nós estamos com 3 nativos britânicos espíritas trabalhando pela administração e divulgação do espiritismo nesse país. Eu digo que é uma vitória de verdade. Agora, com relação aos grupos espíritas, tem grupos que trabalham somente em português, porque os brasileiros que vêm para cá, às vezes, inicialmente, precisam do seu clã, do seu apoio, da sua conversa no seu idioma, de orar no seu idioma. A gente entende e respeita. Então, isso é uma parte brasileira. A maioria dos grupos que eu, particularmente, com outras pessoas, fundamos, somente em inglês, porque esse é o objetivo por qual eu vim para cá. E eu tive o professor Nestor João Mazzotti, que me deu muitas aulas, ele me moldou para trabalhar dentro do movimento espírita, e particularmente me deu uma lição muito importante. Eu estava reclamando, né, com alguém da TVC que não fazia as coisas que precisava, e quando fazia desembestadamente, precisava não me consultava, coisa assim. Aí o Nestor falou para mim assim: Elza, olha só, essa lição serve para todo mundo, não somente para o movimento espírita. Elza, é mais fácil domar um cavalo novo no pasto do que empurrar um cavalo velho. Aquela lição me foi ótima, porque daí eu comecei a entender e trabalhar mais o sentido dos jovens, trabalhar com o jovem. O jovem, ele quer fazer, ele vai e faz, e muitas vezes a gente poda o jovem, e depois a gente reclama que não tem trabalhador. Eu já fiz 2 pontes aqui, né? Era só para dizer essa parte que é muito importante, e de que a gente não tem pressa que os ingleses apareçam, que eles comprem as obras, que eles leiam as obras, que transformem as suas vidas. Já estamos fazendo um grande
movimento, um grande trabalho. Por quê? Depois disso, criando seus filhos, será mais fácil no futuro termos novos trabalhadores. Por ora, a grande maioria são brasileiros aqui fora, brasileiros, portugueses, espanhóis conosco. Mas nós temos muitos ingleses que nos ajudam com tradução, que revisam o boletim, a newsletter da BAS, que estão trabalhando dentro da própria federativa. Nós temos ingleses dentro do nosso grupo e com uma particularidade. Aqui fora, vou falar da Inglaterra mesmo, né? Nós temos muslim espírita, muçulmano espírita, nós temos judeu espírita e temos pastor espírita. O pastor deve estar me ouvindo agora, onde ele estiver. Então, são conquistas, não é? As pessoas que falam de Kardec com amor e com carinho, com compreensão e respeito, sabendo que não estamos impondo religião, que o espiritismo não é uma religião. Eles entram para estudar a doutrina, anotam nos seus livros, na lateral do livro dos Espíritos em inglês, na sua caligrafia, do seu idioma, os pontos que estão sempre em comum e reforçados. Então, isso para nós é uma coisa muito boa. E como eu falei do Esperanto, a minha parte aqui tem as cartas trocadas em Esperanto com nossos amigos nos primórdios de quando a gente assumiu o trabalho junto ao SEI. Bom, é só isso, por enquanto. Obrigado. Inclusive, a Clarissa diz que os ingleses têm um jeito diferente de entender a caridade e que ela mais doando dinheiro a instituições, que seria talvez um hábito, comportamento, né? Muito bom. Obrigado, Elza. Então, vou pedir agora para o César, né, dentro da proposta de reflexão, e ele comentou, né, César, você trouxe aí um aspecto importante dessas diferenças culturais e de uma suposta hierarquia que alguns gostariam de ter ou não ter, né? Como é que você vê que se possa ter um movimento um pouco mais homogêneo em termos de convivência, né, sem ter imposição de um grupo ou outro, dentro dessa proposta do Conselho Espírita Internacional? Como é que você entende que deveria ser essa relação mais harmônica entre os grupos? Então, é uma questão que eu considero extremamente necessária para o momento que nós estamos vivendo. Eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, porque para mim as uvas não estão verdes, né, como se diz, porque eu trabalhei no movimento de união desde a juventude, em órgão municipal, em órgão regional, estadual, nacional, internacional, foram mais de 50 anos. E hoje a minha visão é um pouquinho diferente, ou seja, eu imagino que eu esteja realmente aprendendo agora a compreender melhor o todo, a realidade. E à vista disso, eu sempre lembro que a história é a grande mestra, né? Então, se nós temos aí a debacle da religião institucionalizada, vaticanesca, regida pelo catolicismo, com vários problemas, principalmente em países ibéricos, na Europa em geral, todos os países foram colonizados por europeus, a gente tem que pensar nisso. Temos que pensar nessa centralização e nessa hierarquização. Então, hoje, principalmente depois da pandemia, né, com a grande disseminação das formas de comunicação digitais, a formação de redes, nós estamos tendo algumas experiências diferentes, mais livres, mais leves e mais participativas. Então, eu vou citar algum desses exemplos. Quando nós estávamos na presidência da FEB, lá em Brasília, nós criamos um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho na sede da FEB. Funcionou no período que nós estávamos lá, depois extinguiram. Mas sabe o que foi ótimo? Porque a ideia se disseminou pelo Brasil e foi criada uma rede virtual. Hoje, há mais de 200 núcleos funcionando no Brasil com autonomia, sem subordinação, sem padronização de programa, com o único objetivo de estimular uma visão espírita sobre os evangelhos. E é uma rede virtual e que funciona muito bem.
Há cerca de 3 anos atrás, nós atuamos junto, o Charles participou, a Elza participou, o André Marosso, que está na Europa agora, participou, com o apoio da Rede Boa Nova, né, de TV, aqui do estado de São Paulo, de um mês espírita internacional. Sabe o que foi interessante? Não havia pré-requisito dos participantes estarem vinculados à instituição A, B, C ou D, nem pedindo autorização delas. E as lives e algumas TEDs, né, algumas apresentações curtas e objetivas, foram feitas em vários idiomas, de acordo com o país, e outras com legenda. E isso estimulou uma grande participação. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma experiência durante a nossa presidência da USE de criar um acordo de união, onde nós, através da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, teríamos uma abertura e participação com outras instituições que também pensam em união e algumas especializadas, e funcionou muito bem, e realizando, inclusive, grandes eventos entre o ano 2000 e 2007, 2008. Agora, a USE, juntamente com outras instituições de São Paulo, que também trabalham a unificação e que não estavam historicamente vinculados à USE, criaram o Grupo Espírita Paulista, que é uma tentativa de união da diversidade. Então, veja, nós temos que começar a repensar o movimento espírita para fugirmos do tradicionalismo, da hierarquização, da igrejificação, que a história nos demonstra os problemas causados, e seguimos Kardec, né? Quando fala que o espiritismo não é uma religião tradicional, como muitas pessoas imaginam. É aquela ideia de uma religião que, se fosse natural, de um laço moral e de comunhão de pensamentos. Nós temos que partir para isso agora. Perfeito. Obrigado, César. Quero aproveitar e dizer que nossa presidente Júlia está presente aqui conosco, mandando uma boa noite a todos, né, participando. Júlia foi uma daquelas que prefaciou a obra. Júlia prefaciou a obra junto com Jean-Paul Evrard. Então, Júlia está devidamente representada também no livro, né, porque ela é uma das que tem mais experiência internacional também, né, dentro dessa vivência. Então, seja muito bem-vinda, Júlia. Temos também aqui nosso amigo Estevam, seja muito bem-vindo. E o Orlando, sinal, o Orlando teve uma participação ativa, viu, César, dentro dessa proposta do GEP, né, da criação do GEP. O Orlando pergunta se há condições de se avaliar o impacto do livro nos diferentes países do SEI, e especificamente no Brasil. Então, só para quebrar um pouco a pergunta do Orlando em algumas partes, eu vou pedir para o Charles, né, comentar como ele supõe que este livro que vocês escreveram, como é que pode ter o impacto nos países, ou no Conselho, ou nas comunidades, né, vinculadas ao SEI, ou que estiveram vinculadas ao SEI. O que você acha, Charles? Interessante, né? Porque aí aparece essa questão que já foi evocada por Elza e pelo César, né? Da língua, né? A minha parte eu escrevi em francês, a gente traduziu para o português, né? E o livro foi publicado em português. Então, aqui na França, você vai ter pouca gente capaz de ler o livro em português, né? Mas, coincidentemente, né? O acaso não existe. Tem um outro livro que foi escrito recentemente, que também aborda um pouco esses assuntos do movimento internacional, por um francês chamado Michael Ponsardin, né? Eles escreveram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Isso significa que alguma coisa está no ar, né? E a ideia agora o livro dele parece que vai ser traduzido para o português também, para ser publicado no Brasil. E João Paul, a gente já conversou, né? Que esse livro que a gente publicou agora em português, traduzi-lo também para o francês,
porque importante é, né, essas ideias, essas experiências que a gente passou nessas décadas aí, com a experiência do SEI, né, tinha coisas que deram certo, outras coisas que realmente foram profundamente equivocadas, né? Então, se a gente quer repensar, refazer, né, o movimento, essas ideias que César falou, né, de uma rede assim, primeira coisa muito importante, sem chefe, né? Sem ninguém, tem que ser aberto, né? Porque se tiver chefe, aí chega o humano, e o humano hoje ainda não está pronto para isso, né? Eu vejo mais como alguma coisa colaborativa com alguns objetivos. Eu vou citar um exemplo, né? Na época de Nestor, né, uma das prioridades do SEI, a prioridade maior, foi colocar os livros de Kardec, da codificação, ao alcance da maioria das pessoas do mundo, né? E, então, na época de Nestor, como a Elza falou, eu não me lembro, mas foram mais de 50 traduções dos livros de Kardec em diversas línguas, que foram editadas e publicadas pelo SEI, né? De lá para cá, acho que não saiu mais nenhuma, né? Quer dizer, passou um tempo para fazer 50 e o outro tempo equivalente, nenhuma. Quer dizer, a prioridade mudou. Não há mais um ideal, um projeto assim que poderia justamente, né, como essa ideia do explicar o Evangelho à luz do Espiritismo que César mencionou aí no Brasil, precisa de algum projeto assim que vai unindo, mas sem chefe, sem hierarquia, e a partir daí vai. Eu acho que isso é uma coisa que está também aqui no ar, né? Quando a gente vê as tendências modernas, até nas empresas privadas, comerciais e tudo, né? Já se viu que a diferença entre aquele que é realmente um líder, né, que está lá junto com o time, trabalhando para alcançar um objetivo, e o que chama de chefe, né, ou de manager em inglês, que está lá em cima, né, dando as ordens, distribuindo as recompensas e as punições. Que o mundo já não funciona desse jeito, né? E, então, esse tipo de ideia, né, que a gente precisa, como César disse bem, repensar, tem que ser agora incluído no movimento espírita se a gente quiser construir alguma coisa, alguma cooperação, né, sem hierarquia a nível internacional, para alcançar alguns objetivos, né, porque Livro dos Espíritas, né, Livro dos Espíritos existe, Elza, não é em 25 línguas, algumas coisas assim, mas são 170 no mundo, né? Então tem muito caminho pela frente ainda. 26 idiomas, Charles. Quanto? 26. 26. 28 foi o grego, que a gente não traduziu, mas a gente encontrou na Grécia. Mas já que vocês estão falando de tradução, a gente sabe que tem algumas traduções mais antigas, em português também, os primeiros tradutores, né, cujas obras ainda estão sendo comercializadas. Em inglês, a que eu conheço é da Blackwell, eu não sei se é a mesma que continua sendo divulgada, ou se tem novos tradutores em inglês, mas a proposta também é adequar dentro de uma terminologia que faça sentido para o povo que está lendo. Eu não sei, Charles, mas eu acho que o francês que Kardec escreveu não é bem compreendido de uma maneira literal, né, se não for atualizado para outros países francófonos, né? Isso é um problema, quer dizer, a língua francesa mudou muito pouco, mas Kardec, na codificação, tem alguns vieses também daquela influência religiosa, né, que ainda existia fortemente na França, pelo menos até a Revolução Francesa, ou seja, meio século antes da codificação, né? Por exemplo, em Kardec, nos livros de Kardec, em francês, você tem Deus pune, Deus castiga. Mas a gente entende que isso, né, tomando isso no sentido literal da palavra, está errado. Deus não pune, Deus não castiga, né? Então, são esses vieses que até aqui na França cria problemas, cria uma certa rejeição dos livros de Kardec hoje em dia. Então, imagine, né, os livros do Chico traduzido e, quer dizer, muitas vezes as pessoas não entendem, né, aquilo que a gente pensa que eles vão entender, né?
E por isso que até nos livros em francês que a gente reedita pelo movimento francófono, a gente colocou uma nota, né, de uma página no início para prevenir isso. Cuidado, tem que ressituar a forma no contexto da metade do século XIX, né? E fazendo abstração dessa forma, se aterra ao fundo, né? Que é uma filosofia muito ampla e muito bonita, né? Também, se, por exemplo, quando fala, é melhor falar dos ensinos de Jesus do que de falar de Jesus, entendeu? Se você fala de Jesus com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Em nome do qual se cometeram a Inquisição, as guerras e tudo, já vai criando, o pessoal fica constrangido. Agora, quando fala, faça o próximo que você gostaria que o próximo fizesse para você, aí sim a mensagem passa. Mas é mais uma questão de forma do que de fundo, mas que é extremamente importante hoje em dia também. Certamente. E aí fica uma questão jurídica, inclusive, né? Porque nós não podemos alterar a obra do autor, né? Então, mesmo que a pessoa considere que o termo ali talvez não seja adequado culturalmente para aquele momento, ele não pode alterar o texto original, né? Então, tem uma questão jurídica bastante interessante envolvida aí também. Né? Por isso que colocamos notas, né? Ou nota de rodapé, coisa assim, para explicar, né? Para ressituar a obra no contexto de 160, 170 anos atrás. Perfeito. Bom, a Elsa tinha. Eu olhei aqui nos comentários da Elsa que tem um grupo formado por diferentes países, né? Que deixa eu pegar aqui. A Elsa cita nativos da Polônia, Finlândia, Bélgica, França, promovendo reuniões na România, Finlândia, Bélgica. Conta pra gente o que você escreveu aqui. Deixa o Charles começar, porque ele é o nativo que estava no meio. Pois é. O que aconteceu, né, que todas as reuniões do SEI estavam sendo feitas numa língua que a gente chamava de portunhol, entendeu? Mistura de português e de espanhol. Só que quando começaram a aparecer uns poloneses, quando apareceram os finlandeses, quando apareceram o Kilk, né, que Elsa ficou traduzindo pelo Esperanto e tudo mais, eles lá aproveitavam de 10% da reunião, o resto eles perdiam por causa dessa língua, né? Então, a partir de 2012, 2013, alguns deles vieram até com proposta do SEI dizendo, olha, a gente não poderia, pelo menos de vez em quando, fazer umas reuniões numa língua que a gente possa entender melhor, né? E foi sugerido, não o Esperanto naquela altura, foi sugerido aquele inglês simplificado internacional, né? Que a maioria entende. Acho que o Esperanto realmente perdeu um pouquinho com esse inglês, né? E houve uma reação assim bem forte, né? Alguns cooperaram, né? Elsa, por exemplo, e muitos outros, né? Mas outros nunca participaram dessas reuniões, né? Quer dizer, depois de uma vez, duas vezes, né? O Steve, que participou no chat agora há pouco, né? Introduziu isso novamente numa reunião que a gente tinha em Stuttgart, até que o pessoal disse, bom, vamos fazer então uma pequena reunião, um gathering, né? Um encontro, né? Para não dar, como se diz, impressão de querer concorrenciar ou fazer qualquer coisa, né? E o primeiro foi lá em Cracóvia, na Polônia, né? Onde o finlandês, o polonês, o tcheco, a turma que estava lá, né? Os ingleses, os franceses, os belgas, conseguiram se encontrar e trocar ideias nessa língua inglesa simplificada, né? Só que hoje, né, a gente está, essas reuniões continuam, né? Porque para eles não adiantava ir para o encontro do SEI porque não conseguiam entender. Isso é outro problema que o SEI nunca conseguiu resolver, né? Mas graças a Deus, né, esse movimento auto-organizado, sem chefe, sem nada, até hoje continua, né? Acho que a gente já está com as reuniões presenciais e virtuais, acho que já houve mais de 20 reuniões nesse intervalo. Há mais reuniões hoje, nesse gathering, do que havia na época do SEI. Para nona agora, nono encontro, ano que vem. E presencial, né? Presencial, que vai ser E na virtual Bélgica. tem a cada mês, ou quase, né? Vai ser muito bom.
E no dia 6 agora, aproveitando o embalo, Charles, no dia 6 de dezembro agora, nós vamos ter um jovem da Dinamarca falando sobre a importância do trabalhador jovem espírita na casa espírita. Então, é de jovem para jovem. Breno, acho que o Breno está com 21 anos, se eu não me engano, a mãe dele está aqui no chat, ela pode dizer para a gente. E vai fazer uma palestra, um encontro para atrair e conversar com os jovens, uma sala aberta ao final do encontro online, para que os jovens discutam o que eles podem fazer, o que eles oferecem e o que eles gostariam de ver nessas mudanças na casa espírita para atraí-los, para dar espaço para eles. Como a gente tem aqui em Londres, um grupo que tem de jovens falando para jovens, são universitários, atendendo presencialmente às quintas-feiras, 15h07, e fazendo a mesma coisa online, híbrida, que tem jovens espalhados na Inglaterra que não tem casa espírita próxima, e até gente do Brasil tem interesse. E na língua inglesa, sempre na língua inglesa, né? Porque a maioria dos jovens aqui só falam em inglês mesmo. Então, fica aí o convite para quem desejar, depois se coloca aí no chat o link, podem participar, é importante ver, é importante conhecer qual é a mentalidade do jovem espírita europeu. É isso que a gente também precisa dar uma atenção muito grande, não só aqui como no Brasil, em toda a parte, né? Educação de base, para um futuro trabalhador espírita, que a gente precisa dar continuidade, né? Senão vamos envelhecendo e cadê a retaguarda? Muito interessante, Elza. Se alguém puder colocar no chat, então, o link dessas reuniões, eu vou colocar aqui no interno, ou coloco aqui no celular. Eu posso colocar. Tá bom. E tem mais informações, mas está tão boa a conversa que eu gosto de ouvir bastante. Elza, interessante você falando dos jovens, né? A gente tentava, né, na coordenadoria da Europa, né, organizar também eventos, encontros com jovens e tudo, né? E até conseguimos, né? Até um certo ponto, Verdini, né? Sim. O problema é que, com essa mudança que ocorreu lá no SEI, de repente, né, essas iniciativas que funcionavam, né, chegaram pessoas querendo verificar, aprovar, controlar, e pessoas que geralmente não tinham mínima experiência naquela área, né? Qual foi o resultado, né? Aí a pessoa deu tchau, e continua fazendo, hoje chama Sembradores da Luz, e continua fazendo um trabalho maravilhoso a nível internacional, fora do SEI. Quer dizer, essas atitudes hierárquicas, o Nestor sempre dizia, a gente precisa se acostumar. A hierarquia vertical não funciona no movimento espírita. Tem que ser uma hierarquia, uma organização horizontal e não mais vertical. Assim que vem as veleidades de chefe, de representantes, de mesas diretoras, de coisa assim, aí polui e acaba dividindo em vez de unindo. Nós temos que ter essa humildade, né, de trabalhar entre pares, né, sem querer buscar, né, alguma hierarquia. O líder, né, é aquela definição do líder, né, que Kardec deu, né? O profeta não é aquele que se declara o eleito profeta, aquele que realmente se torna líder pelo trabalho que ele realiza. E é isso que deve vigiar no movimento espírita. Se não, de outra maneira, já não funciona. É um Porque desafio tem a lei que de vocês estão falando. liberdade, né? Quem não gosta, vai-se embora. Mas é um desafio, Charles, que vocês estão falando de não ter uma estrutura tão clara, né? Mas eu vou aproveitar, César, você obviamente reconhece essa obra aqui também, né? Eu vou tentar conciliar, César, o que você, para falar da união dos espíritas e os rumos do movimento espírita, agora eu pediria que você transportasse as suas reflexões para o movimento espírita internacional. Como é que você entende que nós poderíamos ter essa união e quais os rumos? E eu vou pedir para que você também tente sintetizar isso, eu sei que é muita coisa, mas tente sintetizar, dada a nossa perspectiva aqui. Sim, Marco, esse livro, União dos Espíritas, né? Para onde vamos? É uma obra que nós escrevemos baseado na nossa vivência de décadas e décadas, em vários níveis de atuação em centro e movimento espírita, em diversos tipos de abrangência.
A nossa conclusão já foi explicitada aqui por nós, pelo Charles e pela Elza. Há necessidade urgente de se repensar o movimento espírita, as relações entre as instituições, os centros espíritas e as lideranças espíritas, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa tendência de repetir experiências negativas da chamada vaticanização e da idolatria de médiuns, de expositores, de dirigentes. Nós estamos caminhando nesse mesmo nível. Então, há necessidade urgente disso. E essas duas questões que apareceram agora têm a ver com esse comentário. Por exemplo, eu surgi no movimento espírita vivendo mocidade espírita. O Nestor Mazotti também. Agora, grande parte dos dirigentes espíritas do Brasil afora não viveram o movimento de mocidades espíritas, alguns não viveram a experiência de centro espírita e, de repente, estão na direção de órgãos de unificação. Então, eles não têm aquela vivência originada da base, da prática real. E isso faz a diferença. Veja bem, nós temos visitado continuadamente o interior do Brasil, inclusive esse fim de semana no interior de um estado, num encontro regional. A conclusão que a gente chega é que a gente tem lá as federativas voando, né? Achando que estão controlando, determinando, disseminando programas padronizados, mas não chega na base, ou há dificuldade porque não vem da base, é o contrário, né? E, então, veja, essa é uma realidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E na questão de mocidade espírita que foi falado, foi o nosso grande problema no período que nós tivemos como diretor e presidente da FEB, porque nunca aceitaram a proposta nossa de interação real com o jovem, respeitando a diversidade das faixas etárias e não escolarizando nem evangelização da infância, nem pré-mocidade e nem mocidade, mas procurando entender quais são os anseios, as necessidades deles e a integração no movimento espírita. Prevalece a ideia de padronizar, de jogar programa, apostila, livros padronizados, como se o Brasil fosse um país uniforme. Não é. Eu conheço todos os estados do Brasil, inclusive o interior. O Brasil é um país multicultural com grande diversidade e não cabe nenhuma padronização desse tipo, como está se insistindo no movimento espírita. Resultado? Esvaimento dos centros espíritas. Os jovens não estão mais presentes nos centros espíritas. São raros os centros espíritas que têm reunião ou atuação de jovens, raríssimos, diferente do que aconteceu nos anos 50, 60. Agora, nós estamos com outro problema sério no Brasil, a não compreensão do chamado serviço assistencial espírita ou do serviço social com a visão espírita. Mantém-se muitas vezes tradições assistencialistas e hoje a gente tem sociólogos espíritas, a gente convive, interage com eles, mostrando essa realidade. E, infelizmente, meus amigos, tudo isso que eu estou falando é exportado pelo brasileiro para outros países. Então, aí vem mais choques ainda, porque nós conhecemos a realidade dos países onde, para você fazer aula, vamos assim dizer, uma exposição para crianças em centro espírita, você tem que ter formação na área educacional. Para você fazer assistência social, você tem que ter uma relação direta com o condado, com a província, seja lá qual o nome que dê na região. Em alguns casos é proibido, porque o Estado provê. Então, o espírita pode se introduzir como voluntário de uma atividade do Estado, mas não o centro fazendo o papel dele. Então, meus amigos, eu acho que nós estamos no movimento espírita, desculpe minha sinceridade, vivendo muitas irrealidades.
nós estamos vivendo muitos descompromissos com a compreensão da situação aqui no Brasil, das várias regiões do interior do Brasil afora, e no exterior, exportando, às vezes, essas limitações e dificuldades que nós temos aqui, sem entender a história, a tradição, a realidade de cada país. Então, é isso que eu sempre falo. Para onde vamos? Nós temos que repensar o movimento espírita urgentemente. Excelente. Na verdade, esse repensar, né, nós já temos que fazer, sem solução pronta, mas nós temos que começar a fazer de maneira mais franca, né, sem ter respostas prontas ou narrativas prontas. O Orlando faz um comentário aqui, César, mas é para todos. Ele comenta até do Charles, né, quando ele estava falando da ideia de controle mesmo, né? Controle, como falado pelo Charles, aconteceu no início do funcionamento do CFN, é o Conselho Federativo Nacional, para quem não está familiarizado com a sigla, que é o órgão que reúne um representante por Estado e que efetivamente é o órgão que delibera, que faz, ou pelo menos deveria ter a orientação efetiva do movimento organizado das entidades associadas. E ele diz que, no começo desse CFN, a FEB aprovava ou não as reuniões nos estados, né? Nos estados, ou seja, entraria aí, inclusive, no aspecto de autonomia que o Estado deveria ter nesse sentido. Então, a gente tem, sim, desafios, eu diria até resquícios históricos, culturais, que nós temos que vivenciar e enfrentar. E não lembro se foi a Elza que comentou, foi o Charles, que a ideia do... Acho que foi a Elza, das novas e velhas gerações, a gente não vai mudar as antigas gerações, a gente tem que trabalhar com as novas gerações para a ideia aí também ganhando corpo. E aí, pessoal, dentro dessa proposta, eu sei que todos colocaram no livro sugestões dentro das experiências que vocês sinalizam para efetivamente concretizar essa proposta de união entre os espíritas. Eu sei que o nosso tempo ele voa, ele passa muito rápido. Os desafios que foram comentados, todos, sem exceção, eles são importantes, maior ou menor grau, dependendo da região. Mas eu vou pedir para que vocês, de uma maneira resumida, pudessem não só dar uma resposta mágica, porque isso não existe, mas identificar qual seria, o César já acabou de falar, tá? Mas qual é o caminho que cada um entenderia, começando pelo mais simples. Não querer mudar o mundo, porque isso é a ideia de reformista adolescente, né? Quer reformar o mundo e não consegue arrumar a própria cama onde dorme, né? Então, nós temos que começar na base, né? Na origem, aquilo vamos criar o hábito para depois expandir esse hábito. Aonde vocês começariam? Na região que vocês atuam? Eu sei que a abrangência é específica, mas aonde vocês começariam com essa proposta? Não é só falar para o dirigente isso, porque o dirigente antigo não vai mudar tão fácil assim. Como é que vocês proporiam um desenrolar dessa mudança cultural que vocês estão propondo? Elza. Muito boa pergunta, e eu estava esperando mesmo, falei, essa eu quero ser primeira. Não é que ser por última, né? Primeiramente, pensar o que faria Jesus. O maior líder é aquele que serve. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele mostrou que a gente tem que estar servindo, trabalhando lá junto com o que vai fazer a educação moral da criança, conhecer cada trabalho, estar junto com esse trabalho, pegar na enxada. Se precisar lavar o banheiro, vai lavar o banheiro junto. Mas não fica, eu estou aqui em cima e o pessoal está lá embaixo. Eu sou a presidente aqui, que não me diz nada o cargo, porque eu estou na frente de trabalho com todo mundo, montando trabalho de passe, pegando eventos maiores, eventos menores, ajudando a fundar a comunidade, a várias federativas nos países da Europa, que é uma coisa que sai da alma da gente, porque é um trabalho para Jesus, não é para nós. A gente não tem competidor, não podemos ter competidores. Temos que ver o começo, meio e fim daquilo que a gente está planejando.
com amor, com carinho, liderando, sim, porque todo mundo precisa de um líder. Mas o líder não é aquele que está lá no topo, é aquele que trabalha junto, é o que dizem Ubuntu. Vamos juntos para servir a causa do bem. Então, se eu tenho que continuar nesse trabalho, não sei até quando, eu só vou sossegar quando eu tiver, no mínimo, 7 conselheiros britânicos na nossa federativa, mas eu vou trabalhar sempre, não vou ficar de fora, e servindo a causa. Servir a causa, servir com Jesus, onde ele estiver, porque ele é o governador da terra, ele não trouxe religião, ele não fundou nenhuma seita, nenhuma diferença. Trabalhamos sempre na inclusão, aceitando a todos, a colaboração de todos, reunindo a todos, fazendo os nossos newsletters, né, que é importante, o meio de comunicação, e estar sempre, né, nesse serviço de servir. O melhor servidor é aquele que serve mesmo. Então, muito obrigada, Milane, obrigada, Uzi, obrigada a todos pelo apoio, pelo carinho, e continuemos o trabalho. E se alguém precisar de mim, a gente está ajudando o Panamá, está ajudando a Noruega, está ajudando aonde for, onde tiver uma pergunta e eu puder oferecer o meu pequeno trabalho, se eu não posso, eu peço para o Charles ajuda, e a gente está junto nessa, aqui na Europa, pelo menos. Muito obrigada a todos, uma gratidão imensa por todos que estão conosco, especialmente os espíritos benfeitores. Gratidão. Excelente, Elza. Muito obrigado pela participação. E você pode ajudar, inclusive, em Esperanto também, né? Dentro da proposta. Muito Daurigas Estudantino. Muito bom. Vamos ouvir, então, nosso amigo Charles, que também foi citado pelo Orlando, né? Dentro da proposta. Charles, você, inclusive, dedica a sua última fala aqui, ou escrita, né? Do livro, é justamente uma proposta, né? De unificação e desenvolvimento, né? O que você sugere? Pois é, Elza falou, vamos nos perguntar o que Jesus faria. E eu acrescentaria a isso como complemento, vamos também ver o que Kardec fez, né? Porque Kardec ele fez um trabalho de unificação do movimento nas viagens dele, né? E nesse livro Viagem Espírita de 1862, ele está muito claro. Ele não foi lá para controlar, para se meter, para impor. Ele foi lá respondendo às perguntas, né? Fazendo discursos de acordo com as preocupações que ele tinha recebido, né, nas cartas que ele recebia, né, e respeitando a liberdade e a autonomia de cada um, né, quer dizer, ele foi lá, como Jesus, de uma certa maneira, Kardec seguiu os passos de Jesus, né, servindo, ajudando, né, mas não de jeito nenhum se impondo. E se ele foi venerado, é pelo trabalho que ele fez, né, o líder reconhecido pelo trabalho dele. Então, são líderes assim que a gente precisa, né? Aqueles que colocam realmente em prática, né, essa máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E um dos conselhos que Kardec deu, em caso de dissensões entre grupos, ou desentendimentos, vamos dizer assim, né? O que ele escreveu lá? Ele foi muito claro. Eu não procuro nem saber quem está certo, quem está razão, eu vou lá onde eu vejo que tem mais caridade, né? Então, isso que é o critério, né? Onde que tem mais caridade nessas instituições hoje, né? E a caridade a gente não pode se enganar, não, né? Jesus deu a referência, Kardec deu a referência, né? Quando a gente segue, né, benevolência, indulgência, perdão, né? A gente vê que quando vem assim veleidade de hegemonia, já está no oposto, né? Quer dizer, querendo controlar, comandar, impor, isso não é benevolência, não é indulgência, não é perdão, não é caridade, né? Então, né, isso e mais aquilo que a gente, né, só resumindo, né, auto-organizado, né, que nem as coisas se fazem hoje, federativas na época era preciso, né, porque ninguém conseguia para editar um livro precisava imprimir quantidade muito grande, né? Precisava de uma federativa. Para fazer uma TV, uma web TV, né? Nos anos 2000, era uma coisa incrível, complicada e de cara, né? Mas hoje qualquer um abre um canal de YouTube, né? Quer dizer, as coisas mudaram. E aquilo que as federativas podiam trazer para os grupos, né? Já não precisa hoje, né? E hoje, o que a gente vê é que essas federativas, seguindo ainda esses moldes antigos, trazem mais problemas e dificuldades do que valor adido. Esse valor adido tem que ser valor adido
pela disseminação do espiritismo pelo mundo, né? O exemplo das traduções dos livros naquelas línguas, né, 140 línguas que ainda não foram traduzidos, é um exemplo delas, né? A gente devia ter um projeto autocolaborativo internacional nesse sentido. É assim que eu vejo o movimento espírita, e não mais da forma que está hoje. Para mim, não tem futuro, claramente. É por isso que tomei um pouquinho de distância, né, e me consagro mais para esses trabalhos efetivos, né, em prol da difusão da doutrina espírita, de colocá-la ao alcance da maior fração possível dos humanos aqui nesse planeta, que eles possam também, né, ter esses elementos no sentido da evolução e de preparar esse mundo de amanhã. Muito bom, obrigado, Charles, pelo depoimento, pela sinceridade, pela troca de experiências, né? E pergunto agora para o César, né, as suas considerações. Então, acho que foi muito oportuno esse momento, né, esse bate-papo aí conduzido pelo Marco, com a participação da Elza e do Charles. Toda essa questão, nós temos que olhar para o mundo de hoje. Vamos verificar e analisar o que está acontecendo na ONU, Organização das Nações Unidas. Ela está naufragando. Por que ela está naufragando? Porque ela foi criada sob determinadas premissas, num momento de crise pós-Segunda Guerra Mundial. E hoje, nitidamente, há alguns países ali que têm o poder de veto, que controlam tudo. Então, embora tenha um secretário-geral, embora tenha uma presidência de reunião, na verdade é tudo pro forma. Então, esse é o cuidado que nós estamos precisando de ter hoje nas instituições ditas de união ou federativas no movimento espírita. Exatamente essa ideia de voltar à proposta de Kardec de não centralização, e a outra é que nós estamos ainda muito presos a formalismos, a relatórios. Você não conhece o movimento espírita lendo relatório. A gente só conhece o movimento espírita fazendo o que Kardec fazia, viajando, dialogando, ouvindo. E dessas observações dele é que ele gerava matéria mensal para a revista espírita, e que surgiram ideias para os livros básicos que ele elaborou. Então, nós estamos precisando rever toda essa situação e trazer ao momento da atualidade. Ultimamente, nós temos vivido não só valorizando mais ainda a experiência de viajar, de ter contato com centros espíritas, sem perguntar se o centro espírita é filiado, unido a A, B, C ou D, não interessa. Se ele tiver com o objetivo de divulgar Kardec, eu estarei lá. Essa é a minha posição hoje. E mesmo aqueles que são até mais espiritualistas do que espíritas, se estiver abertos para dialogar, nós estaremos lá. Então, nós temos que sair do formalismo, das regras. É muita norma criada pelos homens. E precisamos usar o mecanismo que a gente tem hoje, que nós já falamos, redes e redes virtuais, e não mais a centralização ou a hierarquização. Então, esse é um passo difícil, sem dúvida nenhuma, mas se nós não fizermos isso, daqui a pouco nós estaremos aí contando história do passado do movimento espírita. Então, deixamos aqui o nosso alerta, e nós aprendemos muito, conhecendo a realidade do interior de cada estado do Brasil. Só a capital não interessa, não. Você tem que ver a base, o interior. E a outra foi de conhecer a realidade de dezenas de países, né, lutando para disseminar o pensamento espírita. Nós valorizamos muito essa oportunidade, e é isso que nós procuramos registrar nesse livro Movimento Espírita Internacional, que fala das origens, fala do ideal,
e fala das experiências vividas. Então, nós agradecemos a Uzi, ao Marco, e deixamos aqui reiterado o nosso abraço à Elza e ao Charles. Muito obrigado, César. Foi excelente. Eu acabei de colocar no chat o link. O livro ele é editado pelo CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Espiritismo. Falei certo? Acho que falei, né? Eu coloquei o link da... Hã? Tem o e-book também, hein? Tem o e-book também. Eu coloquei o link aqui no chat. Esse é o link do CCDPE, né? Acredito que ele esteja também em outros canais, mas fica já aí como sugestão. Também quero destacar aqui e agradecer a presença de todos os amigos que participaram da nossa conversa aqui, colocando mensagens, questões no chat, também observações, impressões. Quero agradecer aqui aos nossos amigos, eu não estão entrando, mandando mensagens, né? A Elza comentou que a Andrea é do Panamá, é isso, Elza? Sim. Andrea Essa é na Holanda, Panamá. que as filhas fazem faculdade na Holanda, está na Holanda hoje. Hoje está na Holanda, mas é do Panamá, muito bem. Temos diversos amigos, porque vocês divulgaram, né, que estão... hoje já deve ser dia 26, já em vários desses locais, mas na Europa que vocês estão divulgando. Mas agradecemos a todos, sem exceção, pela participação. A Paty, né, que também ajuda bastante a divulgar as nossas lives. A própria USE, né, a União das Sociedades Espíritas, do Estado de São Paulo, pelo espaço sempre aberto à reflexão, com muito respeito e ponderação que ela oferece. E quero também deixar registrado que essa nossa conversa ficará gravada tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, mas está lá no YouTube, no canal da USE, né, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Tem esta e outras lives que nós fizemos, e também já deixando claro, tem muito assunto para ser tratado, a gente tratou de um pedaço, né, do que o livro mesmo aborda, mas fica aqui a curiosidade e o convite para todos também continuarem aí as reflexões. Que possamos ter outra para conversar mais sobre isso. Pois não, César? Tem alguém perguntando onde encontrar o e-book, na Amazon. Na Amazon. Então tem na Amazon, facilmente encontrado lá, e com certeza o César é mais fácil, mas a Elza e o Charles, pessoalmente, né, eles às vezes estão no Brasil, mas é mais fácil encontrá-los, né, ou na Inglaterra ou na França, mas o César, eu já falei que ele vai autografar o meu aqui, né, César? Para deixar registrado aqui. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Quero agradecer a participação dos amigos e que nós possamos contar com novas oportunidades, não só deste, mas de outros assuntos tão interessantes. Um abraço para todos, muita paz. Muita paz, muito obrigado.